Pois bem, vamos então ao nosso estudo bíblico de hoje, o estudo 24 da nossa revista Bases Bíblicas, né? Que é essa revista editada pela Convenção Batista Mineira, a página 135. O assunto que estamos nele é eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, não é? A doutrina da igreja. Na semana passada, né, fomos abençoados com um estudo sobre o dia do Senhor. E hoje, então, sobre ministérios. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. É assim que lemos, na palavra do nosso Deus. Esta é uma palavra fiel. Deixa eu botar meu óculos. Isso. Ou como está ali na tradução que aparece para você. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, na outra tradução diz, o episcopado deseja uma tarefa honrosa, excelente obra deseja. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro, ou seja, não avarento, né? Verso 4. Deve liderar bem a sua própria casa ou a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Verso 5. Pois, se o homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Verso 6. Não deve ser recém-convertido ou neófito, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Agora o último versículo. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Que Deus abençoe a sua palavra lida do nosso coração. Esse é um texto bem conhecido, né? Quem já não ouviu, né, essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Quem deseja o episcopado, quem deseja ser pastor, excelente obra almeja. E depois o apóstolo, então, coloca uma série de recomendações ou de qualificações para aquele que vai exercer o ministério. O ministério cristão, ele é das tarefas humanas, uma das mais, eu diria, sublimes. E também a tarefa humana feita do ponto de vista humano, né, impossível de ser feita sem a dependência de Deus. Então, a Bíblia fala de dois tipos de liderança da igreja, que nós chamamos dos dois oficiais da igreja. O pastor, que também pode ser chamado de bispo ou presbítero, e o diácono. Então, são dois oficiais que a Bíblia apresenta para a liderança ministerial da igreja do Senhor. Então, o estudo de hoje, ele tem esse objetivo, de nos apresentar, não é, a liderança da igreja. Não é? Se estamos falando da igreja, das suas características, então é importante também falarmos da liderança da igreja. E aí, seguindo a organização que o autor da lição ele deu, a primeira liderança, então, que nós podemos falar dela é a liderança pastoral. A liderança pastoral.
não é? Em alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo, nós vemos, então, a qualificação que deve ter o pastor, não é? O pastor, que aqui, nesse texto que lemos, de 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo o chama de bispo, do grego episkopos. Há algumas palavras da língua grega que não foram traduzidas para a língua portuguesa. A palavra igreja, por exemplo, é uma que não foi traduzida, não é? Se fosse traduzida, igreja seria uma assembleia, os chamados para fora, a eclesia, os chamados para fora, ek mais kalel, duas palavras gregas, significa chamado para fora. Anjo também é uma palavra que não foi traduzida, mas transliterada. Se fosse traduzida, seria anjo, significa mensageiro. Outra palavra, batismo, nós já falamos sobre ela aqui, não é? A palavra batismo não foi traduzida também para a nossa língua, porque se fosse traduzida, batismo significa mergulho, imersão. Assim também, a palavra bispo, presbítero, não foram traduzidas, mas elas representam tarefas que são exercidas por uma mesma pessoa. Por exemplo, aqui no texto do apóstolo Paulo, que ele escreve a Timóteo, né, ele chama esse líder da igreja de bispo, né? E o faz também em outros textos bíblicos. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, você abrir aí rapidinho, Atos, capítulo 20, versículo 17, por exemplo, você vai ver, a partir do capítulo 17, e diz assim, Atos 20, 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros, ou anciãos da igreja. Então, vejam, aqui, Paulo, o Lucas, né, que é quem escreveu Atos, diz que Paulo chegou na cidade de Mileto e chamou os presbíteros de Éfeso, não é? Chamou os presbíteros de Éfeso, para ter com eles uma última conversa. Então, aqui, esses mesmos que lá em Timóteo ele chamou bispo, episcopos, que significa superintendente, supervisor, aqui ele chama de presbítero, que se fosse traduzido a palavra presbítero do grego, seria ancião. Presbítero é ancião. Então, nesse mesmo texto aqui de Atos capítulo 20, né, o apóstolo Paulo, ele diz que esses presbíteros, né, eles também apacentavam a igreja de Deus. Ou seja, se esses presbíteros apacentavam a igreja de Deus, então quer dizer que eles eram pastores, né? Eles eram pastores. E mais, né? Verso 28 do mesmo texto, Atos 20, diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, ele está falando com os presbíteros de Éfeso. Mas no versículo 28, não é? O versículo 28, ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho. Ora, quem tem rebanho é pastor. E no mesmo versículo 28, ele diz assim, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, nós podemos concluir, poderia citar outros textos também, onde aparece também essa ideia. Nós entendemos que esse oficial, que aqui na Igreja Batista nós chamamos de pastor, ele é também presbítero, ou seja, ancião, mas não ancião no sentido da idade. Timóteo, por exemplo, era um presbítero, ele era um ancião,
mas ele era um jovem. Está falando da maturidade e não da idade. Presbítero é aquele que é maduro. Já a expressão bispo, episcopos do grego, quer dizer supervisor, aquele que vê por cima, aquele que tem uma supervisão. Super aí não é de superpoder, não. É de quem está acima, de quem vê por cima. Ou seja, o pastor, enquanto bispo, ele vê o rebanho por cima, ou seja, ele conhece a necessidade do rebanho. Ele vê, ou pelo menos deveria, ver aquela ovelha que está desgarrando, né? Ele não está no mesmo nível da ovelha, no sentido da visão. Ele vê por cima, porque ele é o pastor, ele está de pé. O presbítero é o ancião. O pastor, como presbítero, é aquele que tem maturidade para lidar com as emoções da pessoa, para lidar com o sexo oposto. Ele tem maturidade também sobre as suas próprias emoções. Ele não vai ser melindroso com qualquer coisa que acontecer com ele. Ele vai ter sabedoria para lidar com os seus próprios conflitos, para poder lidar com o conflito dos outros. Então, nesse sentido, no sentido de atender as pessoas, no sentido de sentir a dor das pessoas, ou até a alegria das pessoas, o pastor é presbítero. Mas o vocativo, o nome que nós mais gostamos de chamar esse líder da igreja é de pastor. Porque pastor dá a ideia de cuidado, pastor dá a ideia de carinho, pastor dá a ideia daquele que pega a ovelha, daquele que, como disse Eugênio Peterson, aquele que tem o cheiro da ovelha. O pastor tem o cheiro da ovelha, porque ele lida com ela, porque ele caminha com ela, porque ele atende a ovelha. Por isso nós batistas preferimos chamar esses líderes espirituais das nossas igrejas de pastor. Mas não seria errado, biblicamente, chamá-lo de bispo, nem de presbítero. É verdade que algumas igrejas, do nosso ponto de vista, usam esses termos para pessoas diferentes do pastor, não é? A igreja presbiteriana, por exemplo, tem o reverendo, que, digamos, é o pastor da igreja, o líder espiritual, mas tem os presbíteros, que é um corpo de anciãos, não é? Que vão realmente deliberar, né? São eleitos pela igreja para representar a igreja e tomar decisões juntamente com o pastor principal, né? O presbítero do ensino. Mas não entendemos assim que presbítero é outra pessoa que não o próprio pastor da igreja. Outras denominações, como por exemplo os metodistas, têm o bispo como um pastor de pastores, ou seja, uma pessoa que vai governar, que vai comandar um grupo de pastores abaixo dele. É o caso da Igreja Católica, que também tem o bispo que fica na diocese, então comandando as paróquias. A nós não parece que era desse jeito que era no Novo Testamento. Mas as igrejas locais, cada uma delas, tinha o seu bispo, que também era pastor e presbítero e governava, e liderava, e administrava, através do ministério pastoral, do ministério do cuidado, do ministério da supervisão, do ministério da maturidade, aquelas ovelhas que Deus deu a eles para pastorear. Por isso que aqui, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo chama esses presbíteros de Éfeso, que vem a Mileto para se encontrar com ele. Ele estava na viagem, indo para Jerusalém, onde ele seria preso, e os chama de bispos, porque eles eram superintendentes da obra do Senhor, e também os chamam de presbíteros, porque eram pessoas maduras. Aliás, é assim que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela expressa sobre
o pastor. Diz assim a declaração: o ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para o qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. O pregador do evangelho deve viver do evangelho. Mas, para que isso não seja só um ideal, mas também uma realidade, às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente os seus pastores. Eu creio que todo pastor tem o grande desejo de dedicar-se integralmente à obra de Deus, ao exercício do ministério, sem se ocupar com outra atividade. E muitas vezes não o fazem, não porque não querem, mas porque, infelizmente, muitas igrejas, talvez a maioria delas, ainda não tem a condição de dar a esse pastor um salário que dê a ele a tranquilidade para sustentar condignamente a sua família. Agora, é bem verdade também que há pastores que são bivocacionados, que eles podem dirigir uma igreja, mas também se dedicarem a outras tarefas, como, por exemplo, podem atuar como professores, como capelães, e desde que isso, é lógico, não atrapalhe, não comprometa o seu trabalho junto à igreja. Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado com isso. As igrejas buscando dar o melhor para os seus pastores, isso é bíblico, não é? Para que eles não façam gemendo, como diz a palavra, mas, por outro lado, também entendendo que muitas vezes o pastor na comunidade, ele pode desenvolver uma outra tarefa na comunidade, claro, que tem a ver com o ministério, não é? E ser bênção também e poder penetrar na comunidade em lugares que normalmente ele não estaria. De qualquer maneira, de uma maneira ou outra, não é? Nós precisamos entender que a tarefa pastoral, a tarefa da liderança espiritual da igreja, cabe a homens que foram chamados por Deus, foram chamados para essa nobre tarefa do trabalho pastoral, não é? E cabe então às igrejas reconhecer, às vezes até mesmo no seu meio, aqueles que têm esse chamado, têm essa vocação ministerial, reconhecer esse chamado, contribuir para o seu preparo, para que eles possam realmente servir ao Senhor, se preparar para a liderança do povo de Deus. E cabe também aos pastores, né, muitas vezes, entender que o ministério do Senhor é algo profundamente sublime, que foi realmente dado para pessoas que, apesar de serem falhas, como todos somos, mas são pessoas que se comprometem a seguir esses passos que nos diz aqui o apóstolo Paulo, não é? A Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta. Não é? Alguém que seja moderado, não é? Que não seja dado aos vícios, alguém que possa ser irrepreensível, alguém que possa governar a sua própria casa, porque se o pastor não governa a sua própria casa, não lidera a sua própria casa, como ele vai liderar a igreja do Senhor Jesus? Se a sua própria esposa, seus filhos não seguem a sua orientação, como que ele vai liderar a igreja do Senhor? Não é? Sabemos que não é fácil, sabemos que muitos obreiros têm inclusive sofrido, né, com famílias que não os acompanham, ou quem sabe até com filhos que às vezes, por algum motivo, se desviam da fé. É triste vermos esse quadro, né? Por isso, cabe à igreja, cabe às ovelhas orar pelos seus pastores, interceder por eles diuturnamente, para que eles possam cumprir com alegria, mas também com perseverança, com coragem, a sua tarefa. Porque aquele
que chama, ele é fiel, ele permanece fiel e ele realmente não desampara aqueles a quem ele chamou. Melhor que a igreja seja um instrumento dessa bênção na vida do seu pastor. Muito bem. O outro oficial da igreja, né, que aparece então no nosso estudo, é o diácono. O diácono. Então você tem o pastor, que também é bispo e presbítero, e você tem o diácono. É o outro oficial que aparece como um oficial bíblico. Nesse mesmo texto de 1 Timóteo, se você não fechou sua Bíblia, né? Se você fechou, eu peço para abrir de novo, 1 Timóteo capítulo 3, ou acessar aí no seu computador, o texto continua, o mesmo texto que falou dos presbíteros, né, dos anciãos, ele vai falar agora também dos diáconos. 1 Timóteo 3, a partir do verso 8. A partir do verso 8. Né? Diz assim, então: da mesma sorte, né, capítulo 8, ou semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados, não dados a muito vinho também, não cobiçosos de torpe ganância. Agora o verso 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam os primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, versículo 8, 9 e 10, está falando da qualidade dos diáconos. Olha o verso 12 também. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo também está instruindo Timóteo como as qualidades, as qualificações que deveriam ter os diáconos. Né? E você percebeu que é parecido com a dos presbíteros ou dos pastores? Honestidade, fidelidade no falar, temperança. Ser temperado não é ser nem muito nervoso, nem muito passivo, mas ser temperado, temperança. Ausência de ganância, o diácono não pode ser ganancioso. Ele deve ser um guardião da fé cristã em pura consciência, deve ser um homem de fé, ter uma vida irrepreensível, ser fiel ao seu cônjuge, né? No caso de maridos, às suas esposas, no caso das esposas, aos seus maridos, e assumir, no caso dos homens, a responsabilidade sobre o governo do seu lar, né? Que governe bem a seus filhos e as suas próprias casas. São qualidades ou qualificações que realmente distinguem essas pessoas. Por isso, uma igreja, quando vai escolher os seus diáconos, ela precisa realmente estar em oração, porque nessa função precisam ter pessoas, homens e mulheres, realmente dependentes de Deus, para serem bênção na vida da igreja, para serem bênção na vida do líder da igreja, que é o pastor, para que possam apoiá-lo, para que possam ajudá-lo no ministério. Os diáconos, então, eles precisam ser essas pessoas cheias do Espírito Santo. Mas vamos voltar um pouco mais, para nós sabermos como foi que surgiu esse ministério de diáconos na igreja. Você pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 6, e lá nós vemos, então, o motivo do surgimento, né, na igreja de Cristo, dessa figura, o diácono, né? A palavra diáconos, do grego, significa o servo, o mordomo, como se fosse um garçom que está com a bandeja na mão, levando alguma coisa para alguém.
Às vezes, a ideia de diácono na igreja dá a alguns a ideia de que são pessoas especiais no sentido de estarem num lugar de honra. Não é bem assim que surge o ministério diaconal na Bíblia. Ele surge como alguém que vai servir aos outros. Veja aí, Atos capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, as mulheres gregas, né, elas estavam sem receber a sua cota diária de comida, porque naquele primeiro século as pessoas vendiam as suas propriedades, os irmãos sabem disso, e traziam para os apóstolos. Então os apóstolos tinham que administrar aquele dinheiro todo que era trazido e comprar comida para todo mundo. Chegou um momento que os apóstolos, né, os líderes da igreja, Pedro, Tiago, etc., eles não estavam dando conta de pregar a palavra, orar com quem precisava orar e, ao mesmo tempo, fazer essa distribuição. Eles não estavam dando conta desses dois ministérios. Então, eles realmente, com o crescimento do número dos discípulos, é um bom problema, né? Os discípulos cresceram em número, e eles, então, não conseguiam mais fazer essa distribuição. Então, oraram e escolheram entre eles homens, né, que pudessem fazer esse trabalho, né? Então, continuando o texto aí, Atos 6, verso 2, diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, diz o verso 4, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, eles escolheram, em princípio, 7 diáconos, 7 homens, está aí o nome deles no versículo de número 5. E, seguindo a orientação do Espírito Santo, os apóstolos, os líderes, puderam então se dedicar à oração e à palavra, não é? Enquanto esses 7 homens, não é? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau foram apresentados para a igreja. Então, o serviço diaconal, ele é um serviço que, muito embora pareça que é um serviço de menor importância, ele é essencial na igreja. Infelizmente, há igrejas, eu sei de igrejas que optaram, de pastores que levaram suas igrejas a optarem por não terem diáconos. Talvez porque esses pastores ou essas igrejas não tiveram boas experiências com diáconos. Mas eu conheço igrejas também que não tiveram boas experiências com pastores. Então, não vamos ter mais pastores? Não é assim que se resolve um problema. O que precisamos é voltar para a Bíblia e extrair dela o que realmente cabe a um pastor fazer e o que realmente cabe ao diácono. O diácono não é, como pensam alguns, um fiscal, um censor do trabalho pastoral, em absoluto. Essa não é a tarefa dele. A tarefa dele é servir. E aquele grande trabalho, né, que nós sempre dizemos, servir a 3 mesas. A mesa do Senhor, na ceia, a mesa do pastor e a mesa dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Esse é o trabalho diaconal. Apoiar o seu líder, estar atento e não ser mais um problema na vida do seu pastor. Assim é que, porque algumas tarefas, como, por exemplo, a tarefa diaconal, às vezes, com o tempo, ela se perdeu, o seu sentido foi perdido, não é? Algumas igrejas pensam que é melhor
acabar com esse ministério, mas não pode, nem tem autoridade para fazer isso, porque é bíblico. Os oficiais da igreja são pastor e diácono. E se pastor e diácono não estão cumprindo bem a sua tarefa, repito, cabe a eles voltar para as páginas da Bíblia. Atos 6, 1 Timóteo 3 e tantos outros textos, né, que devem ser observados para realmente voltarmos à essência das tarefas de cada um. Essas 3 mesas, né, que eu já disse, são a mesa do Senhor, né, e nós, os diáconos fazem isso quando ele ajuda o pastor, ele auxilia na preparação, na distribuição dos elementos da ceia, não é? Mas não só isso, a mesa do Senhor não é só a mesa da ceia, mas é também todas as tarefas da igreja que precisam do apoio diaconal. O diácono, quando no culto público ele deve estar atento a todos os detalhes. Ele chegou, por exemplo, no templo, ele tem que estar atento se está limpo, ele tem que estar atento se a porta está aberta, se tem recepcionista, se o pastor precisa de uma água, ele precisa estar atento a dar uma volta em torno do quarteirão da igreja, ele precisa dar uma volta, subir nas salas, olhar o que está acontecendo, ainda mais num prédio grande como esse que nós temos aqui, para auxiliar. Ele está ali para ser também os olhos do pastor na igreja também, e ajudá-lo nessa administração, né? E eu dou graças a Deus aqui pelos nossos diáconos da nossa igreja, e diaconisas também, que têm servido ao Senhor com tanto afinco, né? E que têm realmente sido bênção aqui em nosso meio, e com certeza vamos caminhar juntos e vamos ainda termos uma história longa no nome de Jesus, servindo ao Senhor aqui na primeira igreja batista em Governador Valadares. O último tópico da lição fala sobre autoridade e democracia, que é também uma característica nossa, né, enquanto batistas. Vemos no Novo Testamento, como por exemplo esse texto que acabamos de ler de Atos 6, fala sobre como foi escolhido os diáconos, né? O verso 3 do capítulo 6 diz, o Espírito Santo diz, escolhei, pois, irmãos dentre vós. Os apóstolos dizem, escolhei irmãos entre vós. Vejam, ele está dizendo que a comunidade dos crentes que deviam fazer então uma assembleia entre eles para exercer o ministério diaconal. Vemos também na substituição de Judas, não é? Quando Judas deixou de ser o 12º apóstolo, né? Matias então foi escolhido, também houve ali um consenso, né? uma democracia, está lá em Atos capítulo 1, versículo 15, né? Também fala sobre essa escolha, né? Aquela multidão de 120 pessoas, né? Escolheram então Matias, diz o verso 23, né? Eles apresentaram Matias e Barsabás, e foi escolhido, então oraram, verso 24, né? E foram escolhidos então Matias, também por uma assembleia que orou e utilizou também um método que era comum utilizar naquela época. Em Atos 15, nós vemos o Concílio de Jerusalém, né, onde também a igreja reunida, em Atos 15, 22, diz então que eles chegaram, toda a igreja chegaram a um pleno acordo, Atos 15, 22, e também o verso 25. Então, nós vemos no Novo Testamento que o povo era chamado a tomar decisões, né? Como, por exemplo, a escolha dos presbíteros para as igrejas, Atos 14, 23, Tito 1, 5. Também, quando alguém precisava ser disciplinado
E lá em Corinto, por exemplo, foi preciso, inclusive, uma pessoa ser excluída porque ela estava numa situação moral muito séria, muito complicada. 1 Coríntios 5, versículo 4, o apóstolo Paulo fala: tirem dentre vós esse pecador, tire do meio de vós. Era a igreja reunida que fazia isso. Ela se reunia, apresentava o problema e resolvia aquela questão, não é? Quando Paulo escrevia também cartas, a igreja se reunia para ouvir aquelas orientações que ele estava dando e cumprir as suas orientações. Então, nós batistas entendemos que a forma neotestamentária do governo da igreja é o modelo congregacional democrático. Por mais complicado que esse modelo seja, porque às vezes pessoas que não têm conhecimento sobre determinado assunto, ele vota às vezes sem nem saber porque está votando, é verdade. Mas nós entendemos que numa decisão de uma assembleia, não é só o aspecto técnico que tem que ser levado em conta, mas principalmente espiritualmente. A congregação ter buscado ao Senhor, ouvido a voz do Senhor, orado, e aí então tomado a decisão sob a égide, sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Há igrejas que têm modelos governamentais da igreja diferentes, não é? Como eu já falei, a igreja que tem bispos, presbíteros, etc. Mas nós entendemos, pelos textos citados, inclusive na lição, você pode rever todos eles, ler todos eles de novo, que o modelo neotestamentário do governo da igreja é a democracia direta, é o modelo congregacional democrático. Bem, falar da igreja é uma coisa muito boa. Há pessoas que não entendem ou não gostam de entender a igreja como uma organização. E a igreja ela é tanto organismo, ou seja, um corpo vivo, como o apóstolo Paulo fala, né? O corpo de Cristo vivo, que está respirando, que está vivendo, caminhando no mundo, mas ela é também uma organização. E nesse sentido, ela precisa de regras, ela precisa também de orientações, ela precisa de ordenamento, de ter os seus líderes, né? Pastores, diáconos, e escolhidos pelo povo, não é verdade? Ela tem a sua maneira de interpretar, inclusive, a administração bíblica, não é? Então, eu creio que essas orientações, elas são bênçãos de Deus. E é a partir dessas orientações bíblicas que, por exemplo, existe a denominação batista, que é um corpo de igrejas que creem da mesma maneira, que cooperam em convenções, em associações, em alianças mundiais, não é? Porque tem o mesmo modo de entender a Bíblia, tem mesmas regras, como nós costumamos dizer, né? Tem a mesma doutrina, a mesma prática, a mesma fé e a mesma ordem. Isso é maravilhoso. É claro que nós batistas, como qualquer grupo humano, religioso ou não, temos também problemas. Temos, com certeza. A igreja sem mancha nem ruga, ela só acontecerá na eternidade, no céu. Nós esperamos chegar lá. E aqueles que creem em Cristo, foram lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, estarão lá. Mas enquanto isso, nós devemos conviver na igreja local, na igreja visível, na igreja que é mais um hospital do que um céu. É um hospital, a igreja é um hospital, onde alguns já estão mais sãos e ajudam a curar os outros mais doentes, mas que também precisam da graça de Deus, outros imperfeitos, que ainda estão, muitas vezes, no cometimento de alguns pecados, mas que precisam de ajuda, que precisam de misericórdia, que precisam de perdão, se assim o desejarem. Essa é a igreja de Cristo, imperfeita, é verdade, mas igreja de Cristo. Que Ele, portanto, nos abençoe, que esse estudo realmente possa ter sido importante para você,
porque é um estudo da palavra de Deus, e como estudo da palavra de Deus, ela é bênção do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.